estava falando sobre o modelo de entidade de relacionamento. Né? Eu dei um exemplo. Entidade relacional, né? Se eu for sobre relacional, essas coisas. Eu dei um exemplo de um modelo básico ali que tinha carro, montadora do outro lado, né? O carro era montado na montadora, o carro tinha um código do carro e a montadora tinha o mesmo código para saber qual era o carro que ela ia montar. Então eu parei ali, se eu não me engano. Acho que foi isso. Será que se apagar a luz fica melhor? Vamos na prática agora. Pode apagar a luz, só fazer um teste? Pode. Muito tranquilo. É só a primeira aqui, ó. Melhorou? Bom, quando a gente fala em relacionamento, existe a cardinalidade do relacionamento. O que é isso? Aquele relacionamento que eu mostrei para você na aula passada é um relacionamento único, né? É um relacionamento de uma entidade com outra entidade. Agora eu vou começar a falar com você sobre relacionamentos binários. O que é um relacionamento binário? É quando uma entidade tem relação com outra entidade através de dois relacionamentos. Dois relacionamentos para fazer a ligação entre duas ou três entidades, tá? Então a cardinalidade máxima ela pode ser usada para classificar relacionamentos binários. Um relacionamento binário é aquele cujas ocorrências, ou seja, quantas vezes aquele carro vai ser montado na montadora, por exemplo, ou quantas vezes aquela montadora vai montar aquele veículo. Se aquela montadora vai montar vários carros daquele modelo, aí a gente fala que aquela montadora vai montar N carros. Se aquele carro vai ser montado em uma montadora só, então eu estou dizendo que é um carro só, que é o máximo que vai ser montado naquela montadora. Isso a gente chama de cardinalidade. Então, o relacionamento binário é aquele cujas ocorrências envolvem duas entidades, como todos vistos até aqui. Né? Os exemplos que eu te mostrei, tinha duas entidades só, carro e montadora. E ali tinha um relacionamento. Então a gente pode classificar os relacionamentos em N para N, que é muitos para muitos, ou 1 para N, que é 1 para muitos, e 1 para 1, que é um carro e uma montadora. 1 para 1, por exemplo, a gente vai ver um exemplo aqui depois eu vou te mostrar, que é assim, eu tenho homem, mulher. Homem e mulher, o relacionamento entre eles, se eles querem assim, o relacionamento ele pode ser casamento, ele pode ser união estável, né? Hoje em dia a gente tem essa questão da união estável, mas se a gente for jogar num sistema e esse sistema ele só prevê que a pessoa casa com a outra, não tem união estável, então o relacionamento entre o homem e a mulher vai ser casamento. E lá, obrigatoriamente, a gente vai ter que deixar assim um sistema, né? De acordo com a legislação por enquanto. Um homem só pode se casar com uma mulher. Então, o máximo é 1 para homem e o máximo é 1 para mulher. Tem alguns países, né, que um homem pode casar com várias mulheres. Aí a relação seria, a cardinalidade seria um homem pode ter N mulheres. Então seria 1 para N. 1 para N. Então seria um homem, né, que ele pode se casar com várias mulheres. Aqui no nosso país, a legislação fala que um homem só pode se casar com uma mulher. Só que a legislação está mudando em relação a essas coisas, né? Isso está mudando. Então, a figura 2.7, 2.8, 2.9 que eu vou te mostrar mais para frente, ela apresenta modelos de exemplos de relacionamentos com cardinalidade máxima 1 para 1, 1 para N e N para N. Então, eu vou te mostrar o que é isso. A seguir, comentamos a interpretação de alguns relacionamentos apresentados nessas figuras. Então, vou mostrar aqui daqui a pouco as figuras para vocês. Na figura 2.7, no relacionamento casamento, então a relação chama casamento. As cardinalidades máximas expressam que uma pessoa pode possuir no máximo um marido. Então, uma mulher pode possuir apenas um marido. Uma instância de pessoa pode estar associada através do relacionamento a no máximo uma outra pessoa no papel de esposa e no máximo uma esposa só. Então aqui a gente não vê aquela questão da bigamia que a gente vê em alguns países, né, que é permitido.
Na Arábia, por exemplo, né, um homem pode ter 300, 400, 500, quantas mulheres ele quiser. E aquilo é legalizado pela legislação de lá, sim, sem problema nenhum. Tá? Então, se fosse lá, não seria um marido para uma esposa, seria um marido para N esposas, para várias esposas. Tá? Então, observe que esse relacionamento aí, apesar de envolver apenas duas entidades, que é homem e mulher, ou marido e esposa, é também considerado como um relacionamento binário. Por quê? Porque o que determina o fato de o relacionamento ser binário é o número de ocorrências de entidades que participam de cada ocorrência do relacionamento. O que é o relacionamento? O relacionamento chama casamento. Quantas vezes ocorre o casamento? Uma vez. Mas é uma vez entre duas entidades. Então, se duas entidades usam o mesmo relacionamento, a gente fala que esse relacionamento é binário. Por quê? Porque a ocorrência da entidade, ou seja, quantas vezes ocorre aquele relacionamento? É entre o homem e a mulher, é entre o marido e a esposa. Se é entre o marido e a esposa, você está envolvendo duas entidades no mesmo relacionamento. A gente entende que isso, então, é uma relação binária. O que seria um relacionamento ternário, por exemplo? Um ternário é se você envolver mais uma entidade no mesmo relacionamento. Por exemplo, se a gente fala de marido casa com esposa. Geralmente, depois que o marido casa com a esposa, né, a ordem natural das coisas que às vezes não acontece, ele tem filhos. Aonde você colocaria os filhos? Você poderia colocar os filhos no relacionamento casamento? Não poderia botar o filho casado com o pai, né? Nem o filho casado com a mãe. Então, eu teria que ter um outro relacionamento para identificar que aquele filho é daquele casal. Aí, se eu tiver mais um relacionamento, aí não é relacionamento ternário. Por que é ternário? Ternário é quando três entidades usam o mesmo relacionamento. Aqui é binário. Tudo bem? Acho que tem uma imagem aqui para mostrar melhor. De cada ocorrência de casamento, participa exatamente duas ocorrências na entidade. Pessoa. O que é a pessoa? A pessoa pode ser o marido ou a esposa. Então são duas ocorrências que podem acontecer ali. Marido ou esposa. Se são duas ocorrências e elas usam o mesmo relacionamento, a gente fala que esse é um relacionamento binário. A figura 2.8 mostra outros exemplos de relacionamento 1 para N, além do relacionamento lotação, né? A gente vai ver aqui que uma pessoa está lotada em um determinado lugar. E para ela estar lotada em um determinado lugar, ela tem que fazer uma inscrição. Um aluno está matriculado numa faculdade. Se o aluno está matriculado numa faculdade, ele fez uma inscrição. Depois que ele fez essa inscrição, automaticamente ele vai estar vinculado a um curso, por exemplo. Então ali mostra isso. Ó. Você consegue enxergar ali que tem nos dois exemplos, são dois diagramas. Tem esse diagrama e esse diagrama. Os dois. Qual é a diferença entre os dois? O casamento, o marido e a esposa ali é direto, né? E no empregado aqui, a locação de mesa, ele é um intermediário ali, que é a locação. Casamento é o relacionamento. É um relacionamento. A alocação é o relacionamento. Qual a diferença desse diagrama para esse? Esse aqui, ó, o marido e a esposa são ocorrências. Isso aqui não é uma entidade, isso aqui não é uma entidade. Então o cara chamou a entidade chamada pessoa. Se ele colocar a entidade chamada pessoa, isso aqui, esse diagrama aqui, ele já atende à nova realidade que a gente vive no país. Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Porque esse diagrama atende isso. Como é que você enxerga que esse diagrama atende isso? Aqui o cara colocou marido e esposa. Mas ele poderia colocar aqui marido, marido, esposa, esposa. Se tivesse uma esposa, uma outra esposa aqui, aí já seria três ocorrências.
Só que essa questão hoje, né, aqui no nosso país, a gente não pode dizer que é marido e nem dizer que é esposa, né, por causa das questões legais que estão acontecendo no Brasil, né. Então, às vezes o cara é marido, mas ele é mulher. Às vezes o cara é mulher, mas ele é marido, né, fisicamente falando, vamos dizer assim. Então, se isso acontecer, esse diagrama aqui não atende essa necessidade do país. Tá? Pessoa. Lá em pessoa, a gente poderia colocar homem, mulher ou outra denominação qualquer que ele resolveu assumir. Né? Esse diagrama aqui, ele daria certo para implementar o sistema nesse sentido. E no caso, se fosse questão do shape, né? Seria um para N? Se fosse na questão do shape, aí eu teria que ter uma entidade chamada marido e uma entidade aqui embaixo chamada esposa. Aí teria que ser separado. Aí seria um para N. Aí seria um marido, casamento, e aqui a esposa seria um marido para N esposa. Aí no caso ele não ficaria dessa forma, né? Ele seria igual da outra ali. Duas entidades diferentes, que as duas correntes. Porque aqui na verdade só tem uma entidade. Uma entidade e um relacionamento. Mas a ocorrência entre a entidade e o relacionamento são duas ocorrências. É marido ou esposa. Então isso aqui chama relacionamento binário. Relacionamento binário. Tá? Marido e esposa. Um marido com uma esposa. Uma esposa com um marido. Se eu quero dizer que um marido pode casar com várias esposas, eu tenho que desmembrar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui como marido e botar uma outra entidade aqui embaixo, esposa. Aí eu posso dizer que N maridos pode casar com várias esposas. Ou uma esposa pode casar com vários maridos. Mas aqui não. Aqui é a ocorrência. Quantas vezes isso acontece entre pessoas. Tá? Nesse caso aqui já é diferente. Ó. Tem duas entidades, o empregado e a mesa. Então ali a gente está dizendo que um empregado somente está alocado, ele está sentado, né, numa mesa. E uma mesa, ela está alocada para um funcionário, para um empregado. Essa mesa aqui é da rainha. Aquela mesa ali é do marido. Aquela mesa lá de trás é da Liz. Só a Liz senta lá, só a Raina senta aqui. E se a Raina resolver trocar de mesa? Lá no sistema, eu tenho que trocar então a Raina de mesa. Antigamente, assim, tinha nas escolas mapeamento de turma, né? Por carteira, né? Por carteira. Aí vinha com a foto de cada um na carteira. O professor já chegava na sala de aula, já olhava assim, batia o olho naquela cartilha com as fotinhas de cada um para saber quem veio e quem não veio. Nem sei se hoje em dia existe isso, né? Antes tinha. Não, acho que não existe mais. Hoje em dia é tudo bagunçado. Tem algumas universidades, algumas escolas aí que são padrão, vamos dizer assim, padrão A, né? A galera já é reconhecida por biometria facial. Então, no Senai ali é. Senai. Biometria facial. O cara entrou, já está na escola. Se o cara for desse, não dá ruim não? Não, você passa assim na entrada, mó tabletzão assim. Já chegava na máquina uma vez, ainda assim, na máquina, mas tu é feio pra caraca, ela deixa entrar. Reprovado. Então, a questão do relacionamento. O relacionamento de inscrição, que eu vou te mostrar, na figura 2.8, ele representa a associação entre cursos de uma universidade pública e seus alunos. Por se tratar de uma universidade pública, cada aluno pode estar vinculado a um curso no máximo. Você aqui poderia estar vinculado a dois cursos diferentes? Aqui? Na FATEC, aqui não. Na FATEC? Não, mesmo, assim, poder pode, né? Mas mesmo horário você não precisa fazer. Aí depende do sistema. Se o sistema foi implementado para que você fosse inscrito em mais de um curso, sim. Não sei se você sabe disso. Se você for fazer curso na FATEC, não na FATEC, FATEC, escola técnica ou escola profissionalizante, você pode fazer dois cursos ao mesmo tempo.
Então você pode fazer, por exemplo, o curso de assistente administrativo e o curso de operador de computador ao mesmo tempo. Só não pode os dois cursos chocarem o horário. Se não chocar o horário, você pode fazer. Então a FATEC, o sistema da FATEC permite que um aluno esteja inscrito em 2 cursos diferentes. Se um aluno pode estar inscrito em 2 cursos diferentes, então o diagrama seria assim, ó, aluno, inscrição, curso. Um aluno poderia estar inscrito em N cursos. Seria a representação do diagrama para esse diagrama depois virar um banco de dados. Como é que esse diagrama vai virar um banco de dados? Vai ter uma tabela chamada aluno, uma tabela chamada cursos. Entre a tabela aluno e a tabela cursos, lá na tabela de aluno eu vou ter um ID, uma identificação do aluno que vai identificar que a Rainer é a Rainer, que o Michael é o Michael, mas pode ter outro Michael. Pode ter outra Rainer na turma, não pode? Mas um identifica que é a Rainer com o sobrenome dela, aí o outro é a Rainer com o sobrenome da outra Rainer. Então o ID vai identificar o aluno. Para identificar em que curso que aquele aluno está matriculado, eu vou ter que saber qual é o ID do aluno lá na tabela curso, para eu saber que aquele aluno está matriculado naquele curso. Aí o ID que você usou nessa tabela aqui, ó, de aluno, que é o mesmo ID que você usou lá na tabela de curso, é o que vai identificar que é a Rainer que está fazendo aquele curso. A Rainer A, a Rainer B. É igual no Facebook, quando você vai encontrar pessoas, aí você digita o nome, né? Quando você conhece, sabe o nome todo da pessoa, igual já aconteceu comigo. Eu conheci diversas pessoas com o mesmo nome, nome e sobrenome, né? Só que a diferença é o CPF, né? A documentação do cadastro da pessoa, e-mail, né? Que é diferente. Então, se a gente for levar para o campo lá, campo maior, né? Lá dos órgãos federais, o que identifica a gente é o CPF. Mas se a gente jogar assim para nível mais de local, uma faculdade, o que identifica você é a matrícula. Cada um aqui tem um número de matrícula diferente. Não é igual. Não é igual. Quem gera essa matrícula é o sistema. Então, como é que foi feito o sistema? O sistema que foi feito, né, para matricular você, diz lá que a matrícula é o campo-chave, é a chave primária que identifica o aluno dentro da instituição. E aquela matrícula é que vincula você a um curso da FATEC. Então, por exemplo, vocês querem, vamos supor, eles querem tirar um relatório de quantos alunos estão matriculados naquele curso. Eles não precisam acessar a tabela de alunos, eles precisam acessar só a tabela de cursos. Porque lá na tabela de cursos vai ter o total de alunos que está inscrito nos cursos. Tá? Então é isso aqui, ó. O diagrama que eu estou te falando é esse, ó. Um aluno, inscrição, curso. Empregado. O que é dependente? Dependente aos filhos, esposa. Dependente aos filhos, a esposa. A família do empregado. Qual é o relacionamento que você colocaria aqui, o nome dele? Entre empregado e dependente? Matrícula, né? Não. O empregado, para ele existir na empresa, existe um número de matrícula. Mas o número de matrícula é para identificar o empregado. Aí, vinculado à matrícula do empregado, vem o dependente, né, agregado na matrícula do empregado. Sim, mas qual seria o nome que você colocaria para esse relacionamento entre empregado e dependente? Mas entre eles, os filhos eles são da família. Sim, mas qual o nome que você daria para esse relacionamento? Para esse relacionamento, é isso que eu quero saber. Qual o nome você sugeria colocar? No caso seria a visão da empresa, né? Você é patrão, certo? Eu sou seu empregado, eu tenho filhos. Colaborador? Não. Eu preciso dos dependentes para poder principalmente salário, bolsa, essas coisas. Vínculo. Benefícios? Não, dependente não é benefício. Você pode dizer assim, ó, simples. Você pode dizer que o empregado
possui dependente. Ou o empregado tem dependente. Possui. O empregado tem A gente queira dependente. complicar as O coisas. empregado Possui, não possui possui. dependente. Se ele possui dependente, um empregado possui N dependentes. vários dependentes. Aí volta para cá. Um dependente Possui. pode ser vinculado a vários empregados? Não. Não. Então, se você ler daqui para lá, está dizendo que um empregado tem vários dependentes. E se você ler daqui para cá? Vários dependentes são filhos, né? Possuem um empregado. Porque um empregado pode ter vários filhos. E esses vários filhos são de um empregado. Então, olha só, não é só ler da esquerda para a direita. Você tem que ler daqui para cá. Por quê? Porque é um relacionamento daqui para lá e é um relacionamento de lá para cá. Aí eu digo para você e te pergunto, esse relacionamento é binário? Não. Não. Por que não é Tem binário? várias pessoas. Tem duas entidades e um relacionamento. E a ocorrência que acontece entre eles é entre essa entidade e essa entidade. Binário é uma entidade com duas por um. ocorrências. O binário é quando é uma entidade com as ocorrências acontecem dentro da entidade, é uma só. Aqui não, aqui tem duas entidades. Então isso aqui é um relacionamento simples, um relacionamento único. O de baixo é binário. Esse aqui é binário. E o de cima? Aluno. O aluno está inscrito no curso. É parecido com o de baixo, não é binário. Não é binário? Um aluno ele pode fazer não só um curso, como outros cursos que oferecer para ele, né? Então vamos lá. Aqui está dizendo, ó. Aí no caso de vários ser um alunos. curso, seria uma inscrição só. Agora, se for mais de um curso, aí seria novas inscrições referente a cada curso. Vamos supor aqui na faculdade, aqui, né? A gente está fazendo aqui analista de sistema, um exemplo assim. Aí Tem vamos supor pedagogia. que planta pedagogia ou a parte de engenharia de software. Aí vamos supor que abre essa oportunidade para a gente escolher mais de um. Então aí ia ter duas matrículas para diferenciar um curso do outro. Tá. Como é que você diferenciaria o mesmo aluno está inscrito em vários cursos? Eu te pergunto, aqui nesse diagrama, está dizendo que um aluno pode estar inscrito em vários cursos? Não, nesse aí não. Vários alunos. Então esse diagrama não permite o aluno estar inscrito em mais de um curso ao mesmo tempo. Isso porque pela forma que foi Modelado. modelado. Né? Isso aqui é a modelagem do banco de dados. Por que é bom a gente aprender isso? Porque aqui você vai entender que vários alunos podem estar cadastrados em um curso. E um curso automaticamente vai ter vários alunos. Tá, você fala assim, mas o que isso vai fazer diferença para mim? Quando você for montar essa tabela e essa tabela numa unidade, você vai dizer que esse curso vai aceitar vários alunos. E esses vários alunos vão estar matriculados somente nesse curso. Aí tem aquela outra problemática também, né? De vários alunos e vários cursos também. Ou no caso ali, um aluno para vários cursos, ou um aluno para um curso, ou vários alunos para vários cursos. Aí eu vou complicar a sua cabeça. Quer ver? Você pode ter curso que não tem aluno matriculado? Não tem Pode. como. Pode. Você pode ter o curso e ninguém se matriculou. Ah, tá. Então isso é um mínimo, ou seja, mínimo tem que ter um curso. E o máximo? Um curso. Porque quem fala que é um curso. Então a cardinalidade aqui na verdade seria 1,1. Um por um. 1 é o mínimo e 1 é o máximo. Aí se você virar para cá, quantos alunos podem ter matriculado nesse curso? Mínimo. 1. É obrigatório?
Para ter o curso é obrigatório ter um aluno matriculado? Se não for, a cardinalidade vai ser 0, a mínima. Ou seja, ninguém se matriculou naquele curso, é 0. E quantos alunos podem se matricular no máximo naquele curso? Vários. Então a gente tem que pensar na questão da obrigatoriedade também. Se para ter um curso, precisa obrigatoriamente ter pelo menos um aluno matriculado. Se lá no sistema falar que pelo menos tem que ter um aluno matriculado, então a cardinalidade mínima do lado do aluno vai ser 1. Tem que ser 1. Isso é cardinalidade. Cardinalidade é quantas vezes aquilo vai acontecer lá na outra entidade, no mínimo, e quantas vezes vai acontecer no máximo. Quantas vezes pode acontecer no mínimo e quantas vezes pode acontecer no máximo. Aí o que a Rainha falou, esse relacionamento aqui é binário. É uma entidade chamada empregado, supervisão. Um empregado, ele pode ser supervisor ou ele pode ser supervisionado por alguém. Um supervisor supervisiona vários supervisionados. Vários supervisionados são supervisionados por um supervisor. O que é o supervisor? É o chefe. Então, um chefe, ele comanda, ele supervisiona vários empregados. A gente chama de supervisionado, tá? Eu não poderia chamar isso aqui de empregado. Por quê? Porque o nome da entidade é empregado. Entenderam? O nome da entidade é empregado. Então eu não posso botar isso aqui empregado e chefe. Eu poderia colocar isso aqui chefe. Mas como é que você colocaria o nome desse cara aqui? Você não pode botar empregado, se a entidade é empregado. Então você botou supervisionado. Ou seja, um supervisor supervisiona várias pessoas, vários supervisionados, ou vários. Aí eu te pergunto, se o sistema vira para você e fala assim, é obrigatório ter um supervisor. Então a cardinalidade seria 1,1. É obrigatório ter um supervisor. Aí se o sistema vira para você assim, é obrigatório um supervisor supervisionar pelo menos um supervisionado. Aí a cardinalidade aqui seria 1,n. Pelo menos um e no máximo muitos. Tá, esses 3 diagramas você consegue ver que isso aqui é um relacionamento 1 para muitos, 1 para n, todos eles você consegue ver? Sim. Tranquilo? Vamos para outro. Bora ler isso. N para N. Vê um de cada vez, tá? Para não confundir sua cabeça. Olha o primeiro, vê se você entende o primeiro, olha o segundo, olha o terceiro e olha o último. Um engenheiro está alocado. Engenheiro, alocação do projeto. Então, estou dizendo que engenheiro está alocado em projeto. E segundo, médico, consulta, paciente. E terceiro, peça, capacidade, fornecedor. O que seria isso? Peça, capacidade, fornecedor? Várias peças têm capacidade para vários fornecedores. O fornecedor tem capacidade de oferecer, eles têm a capacidade de peças para oferecer. Eu quero montar um equipamento. Se eu quero montar um equipamento, ele tem peças. Para eu pegar essas peças, eu tenho que pedir um fornecedor. Tá? O fornecedor tem que ter a capacidade para atender, né? E o fornecedor tem que ter capacidade para fornecer as peças. E as peças tem que ter a capacidade de ser fornecida por um fornecedor. Então o nome do relacionamento que você dá aqui, ó, tem que ser um nome que você consiga ler daqui para lá e de lá para cá. Relacionamento, ó, isso aqui eu te pergunto, isso aqui é um verbo? Capacidade é um verbo? Não, Seria consultar, capacitar, aí seria verbo. Isso aqui é um substantivo. Substantivo, isso aqui é um verbo? Substantivo.
Substantivo, consulta. Se tivesse um R aqui, seria R seria consultar. Aí seria verbo. Seria verbo. Alocação É um substantivo. é um substantivo. Se fosse alocar. Se fosse alocar, eu aloco, aí vai. Engenheiro alocar projeto. Aí seria um verbo. Então o nome, ó, nome do relacionamento geralmente é um substantivo. Tá? Geralmente é um substantivo. Alguém fala aqui? Ah, tá. Tá? É um substantivo. O primeiro diagrama, vamos lá. Engenheiro, alocação, projeto. Ele pode estar alocado em vários projetos. Tem que ter engenheiro alocado em algum projeto? Aí isso você vai ter que perguntar para o seu cliente. O cara lá, na hora que você for desenvolver o sistema, você vai ter que perguntar para ele, ó, é obrigatório ter pelo menos algum engenheiro alocado em algum projeto? Se ele falar assim, não, não é obrigatório. Não vai ser, a cardinalidade vai ser zero. Aí a cardinalidade mínima você vai botar zero. Aí você vai perguntar para ele assim, tá, mas quantos engenheiros podem estar alocados em vários projetos? Em quantos projetos? Eu falo assim, ó, pode ser vários engenheiros alocados em vários projetos. Então você vai falar que a entidade engenheiro, a cardinalidade mínima dela vai ser zero e a cardinalidade máxima vai ser n. Então vai ser 0,n. 0,n. Quando tiver representado dessa forma aqui, ó, n e n não tem o 0, não tem 1, isso aqui é a cardinalidade máxima. Quando o cara não colocar nada, colocar só n ou só 1, aquilo ali já é a cardinalidade máxima. Ele já está dizendo que é a cardinalidade máxima. E a mínima, não, se está assim, não está definida. A mínima aqui não está definida. Mas você, Mas se como... fosse definir, é colocar embaixo, Não, você pode colocar aqui do lado. do lado mesmo. 0, né? A parênteses, coloca assim, 0, vírgula, n, fecha a parênteses. Aqui mesmo. O que a gente vai fazer lá no laboratório? A gente vai desenhar esses diagramas. Só que a gente não vai desenhar no papel, a gente vai desenhar no BR modelo. Então como é que vai ser mais ou menos a ideia lá? Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um problema e você vai desenhar esse problema através de um diagrama. Uma clínica possui médicos. Aí vai ser igualzinho isso aí. Vários médicos consultam vários pacientes. Cada paciente só pode ser atendido por um único e exclusivo médico. O médico, ele tem, O médico, ele tem uma equipe de enfermeiros. Se ele tem uma equipe de enfermeiros, então você está dizendo que o médico pode ter vários enfermeiros. Aí você vai ter que criar uma entidade chamada enfermeiro e fazer a relação entre o médico e o enfermeiro. Médico possui enfermeiros. O médico consulta paciente. Então você vai ter que ter uma entidade médico, consulta paciente. Então vai ser isso que a gente vai trabalhar lá no laboratório. Eu vou te dar um problema, você vai ter que ler o problema, vai estar escrito em português. E esse problema você vai ter que transformar ele no diagrama. Se você fizer isso, você depois consegue montar o seu banco de dados lá na disciplina de gestão de projetos de banco de dados. Tá, até aí. Você achou isso difícil? Relacionamento, entidade, cardinalidade. Hã? Assim no papel não, vou ver o computador. Não, o computador é só desenhar. É só desenhar. Eu só esqueci qual que é qual mesmo? Como assim? A entidade é Não, relacionamento é o entre os dois. Relacionamento. Eu podia criar um diagrama. Isso aqui são de qual entidades. é qual. Entidades. E qual que é a cardinalidade? Cardinalidade aqui. Estou dizendo ó, que É vários diagrama, né? É o engenheiros diagrama do qual é podem qual. estar alocados em vários projetos. É o máximo. Só que se o cara virar para você e falar assim, ó, é obrigatório ter um engenheiro pelo menos alocado no projeto. Então aqui a cardinalidade seria 1,n Eu criar um outro ali. e aqui Parece que 1,n. o resultado. É a cardinalidade. Quando o cara não colocar nada, quando ele colocar só n, ele está dizendo que no máximo, ele está dizendo o seguinte,
vários engenheiros podem estar alocados em vários projetos. E vários projetos podem estar vinculados ou alocados a vários engenheiros. É porque eu ainda não coloquei um diagrama aqui com cardinalidade mínima e máxima, mas eu já estou adiantando meu lado aqui também. Para mostrar para você o que é. Tá? O outro também, do ponto mais. Bom, classificação de relacionamento binário. O relacionamento entre entidade empregada e dependente, lembra dele? Sim. Ele modela a associação entre um empregado e seus dependentes para fins de imposto de renda. Fins de imposto de renda, para fins de benefício, né? Tem empresas que pagam um benefício para o empregado, se ele tem um filho, se ele tem 2, o benefício é maior, se ele tem 3 filhos, o benefício é maior. Então o sistema ele tem que prever isso, se o empregado possui filhos, se ele possui dependentes. De acordo com a quantidade de dependentes, eles podem vincular um benefício maior. Tá? Bolsa Família entra nisso aí. A gente vê isso no governo federal, né? No sistema do Bolsa Família. Quanto mais filho a família tem, mais benefício ela ganha. Né? Né? Acontece. Então, só, fazer vida de nesse dinheiro. caso, um dependente pode estar associado a no máximo um empregado. Um dependente só pode estar associado a um empregado. Aquele dependente ele não pode ter 2 empregados. Ele não pode ser pai do fulano e pai do Beltrano. Não, desculpa, ele não pode ser filho do Beltrano e filho do Beltrano. Na E se empresa. tiver, por exemplo, a esposa e o marido trabalhando na mesma empresa? Só um que é beneficiado. Lá na Unimed é Não, assim. aí vai ter um dependente. Eu trabalhava para na duas Unimed lá, pessoas. fazia isso. Um dependente para 2 pessoas. Quando Não, o tem marido fora e que a mulher tem trabalhavam, empresa que deixa, prevalecia a renda Se maior. tem, se tem Lá na Unimed lá tem muita gente lá que é marido e mulher que trabalha em setores diferentes. Quando o salário de um ou outro é maior, a prevalência do maior, aí fica tudo para ele. Ele não ganha menos, né? Tipo assim, ele fica como se fosse solteiro ali, sem independente nem nada. Mas aí se caso houver a demissão de um dos dois, aí automaticamente o benefício passa para quem continua na empresa. Mas o sistema tem que prever isso. É muito louco o negócio. Porque pode ter assim, um casal trabalhando na mesma empresa, aí vai ficar um dependente para 2 pessoas. Para 2 empregados diferentes. Vai da empresa, né? Tá, e como é que você vai identificar isso? Como é que você, analista de sistema, você criaria um sistema para identificar isso? Porque para a pela empresa, assim, no caso, identificação do quando você tem dependente. vocês só esposa trabalha lá. Se, por exemplo, Para a CPF empresa for é o mesmo, interessante gerar cartão de dependente, plano de saúde vai para constar você que é o e mesmo seus para os dependentes, dois para sua esposa empregados e para o diferentes, dependente dela. Vai ser a mesma coisa, entendeu? identificado. A gente poderia usar o CPF do marido ou da esposa para identificar o dependente. Aí eu estou vinculando o CPF da mãe para o filho lá, que é o dependente. Aí não vai dar duplicidade de dados, ou seja, Porque daí isso vai constar que o garoto, a menina lá, é filho do cara, mas ele também é filho da mulher. Mas para fins de imposto de renda, aí o CPF traz para o senhor. Não, peraí. Aí tem que identificar que o CPF é quem vai identificar que aquele menino ou aquela menina é filho do cara. Porque às vezes o cara tem um salário mais alto ou da mulher, que a mulher tem um salário mais alto. Aí eu vou ter que arrumar um campo lá dentro da entidade chamada dependente, vou ter que criar um campo lá para fazer essa identificação como um empregado que vai estar aqui na outra entidade. Eu vou ter que criar um campo para fazer esse relacionamento. Dizer que aquele menino ou aquela menina é filho daquela mulher. Mas ele também continua sendo filho daquele homem. Mas para fins de imposto de renda, eu vou ter que criar um campo lá, então, lá na entidade dependente, para identificar que pelo imposto de renda ele é filho daquela mulher. Ele só entra como dependente para um, no caso. Para fins de imposto de renda, sim. Imposto de renda, ele só entra dependente para um dos dois. Para um dos dois são. Mas aí isso você tem que prever na hora que você for montar os bancos de dados. Porque se você não prever isso, tem vai um plano de saúde, como o Mike falou, vou colocar, tem um plano de saúde, vai gerar 2 cartões, tem que gerar só um, porque tem 2 empregados.
pegar, mas não tem por que gerar 2 cartões para uma pessoa só, independente só. Mas geralmente quando é duas pessoas que trabalham na mesma empresa e eles têm benefício do plano de saúde, a empresa não dá o plano de saúde para os dois. Ela dá o plano de saúde para um e coloca o outro como dependente dele. Isso aí dá para os dois. Os dois. Não, se você trabalha numa empresa, tem que pagar o quê? Se você tá com dependente, Paga. chega, sai do Só do dependente. É. Dependente, por exemplo, tem o plano de saúde para os dois e no dependente entra um dos dois, entendeu? Um dos dois, para não gerar 2 cartões só aí, que é necessidade. Entendi. Mas é separado. É separado então. Aí esse modelo que é separado, como é que foi feito o sistema lá? Como é que você controla isso? Marido e mulher, né? Vou pegar o exemplo que você falou, marido e mulher. Eles têm 3 filhos. Quando eu faço plano de saúde lá, quando a gente abre o sistema, tipo, qualquer pessoa, você pegar, ou você ou sua esposa, no seu cadastro mesmo já aparece todo mundo que é vinculado com você. Entendeu? Tanto dependente quanto outra pessoa, seja esposa, marido, sei lá. Então no cadastro já aparece. Aí quando é feito, não sei, mas aparece lá. Entendeu? Então meu filho ele pode ser atendido pelo plano da minha esposa ou pelo meu. É isso. Pelo cadastro seria só o seu, né? Porque está vinculado com você. Tá, mas e a minha esposa? A minha esposa também é mãe dele. Não, Assim, mas aí. Marido e mulher, né? Você falou que todos os dados dos meus dependentes da minha esposa aparecem no meu cadastro, né? E ela também tem um cadastro. Sim. Aí meu Mas filho. o seu filho, ele vai estar com dependente em um dos planos só, né? Vai entrar só com o seu. Você vai escolher se vai ser no seu ou no da sua esposa. Aí se puxar da sua esposa, seu filho tá lá. Entendeu? Mas você, tipo, vai puxar da sua esposa, você também tá lá porque você é vinculado com o marido dela. Mas você não é dependente dela, entendeu? O dependente entra só num plano. Porque tá São 2 planos diferentes, mas o dependente entra em ou nenhum ou no outro. Você só consegue puxar um ou outro. Tá, mas pelo sistema a gente tem como identificar que aquele menino é filho do marido e da esposa? Sim, até porque no cadastro que tem que fazer, você tem que colocar toda a identificação lá dos pais. Você consegue identificar, você só não usa os 2 planos. Tá, você concorda comigo ou não? Isso geraria duplicidade de informação? Pra mim, tudo é não. Funciona? Funciona. Então eu sei que a Maria ela é filha do Pedro com a Joana. Isso. Aí eu vou ver a Maria tanto no cadastro do Pedro quanto no cadastro da Joana. A mesma Maria. Mas como dependente, não Como só. dependente só nenhum. Entendeu? E se eu quisesse consultar os dados da Maria? Eu vou no cadastro do Pedro ou da Joana? Depende. No que está cadastrado. Aí depende. Não, porque se você jogar o nome da pessoa lá, aparece o cadastro da pessoa, aí aparece que a pessoa é dependente de tal, mas ela também é filho de tal, entendeu? No sistema mesmo aparece. Eu não sei explicar não. Se você tá no sistema aparece. no sistema O aparece. sistema reconhece que ela é dependente. Jogando no CPF, você aparece quem é o titular. Você não precisa entrar no seu ou poder entrar no da sua filha. Você consegue entrar na sua filha, ela vê que mostra que ele é dependente seu, mas também é filho de fulano, entendeu? Tá, eu digo pra vocês É que eu tô me baseando no da Unimed que eu faço, é isso que eu tô falando assim. Qual seria o relacionamento entre a Maria, o Pedro e a Joana? Quem que é Maria e quem que é Joana? Pedro é o pai, Joana é a mãe e a Maria é a filha. Qual seria o relacionamento entre eles 3? Família. Não. Como é que você ia fazer essa conexão entre Fazer eles como é que 3? seria o diagrama? Vai colocar os dois aqui em cima. Seria no um caso, embaixo. no caso se a Joana Esposa. se é a esposa, né? A Maria é dependente dela, ia ser a Joana possui a Maria de dependente. E o Pedro? Exato. Pedro não interessa. Morre. Aí o pai, a mãe e a filha Eu do acho pai. que Se os dois acho que o filho ficaria no os dois meio. assim. No caso, ele ia, se fosse o cadastro, ele ia ter um relacionamento dele como marido da Joana, né? Ele não ia se relacionar com o dependente. Seria Pegar uma caneta. Vai ter que desenhar.
Eu acho que o filho ficaria no meio. Não, ele vai ficar no meio entre o pai e a mãe? Não. Você faria isso aqui? Não, eu imagino que ia ser a. Pai. Pai. A Joana é a mãe. Onde eu coloco a Joana? Embaixo, possui. Joana. Não. O filho ficaria no meio. Como é que é o nome do filho? Mãe. Maria? Maria. Maria no meio. O nome do pai é pai. Porque tanto da mãe para a filha quanto do pai para a filha, tá todo mundo vinculado um no outro. Aqui você botou 3 entidades. E o relacionamento entre elas? Ah, não. Entendi. Não, aí seria diferente então. Seria o pai, aí possui Maria. Entre o pai e a Maria aí, ó. Pior que aqui nessa sala não tem apagador mais, né? Não tem não? Tem que pegar um Papel. Pegou um papel lá. Pergunta pra ela de lá, deve ter algum Apagador, né? Deixa pra lá. Mas não pode ser tipo o pai e a mãe do lado do filho. Não, isso que a gente vai desenhar, pra ver se dá certo. Porque o pai e a mãe do lado da mãe e a filha em casa. E qual é o relacionamento entre eles três? Nossa, o negócio é desenhar isso aí. Olha só. Eu tô. Qual que é o imaginando. relacionamento entre o pai, a mãe e a filha? Qual o nome que você vai dar pra isso? É isso que eu quero saber. Qual o nome que você daria pra isso? Família não pode ser? Por que são família? O pai é família da mãe e a mãe é família da filha? É, parente. Parente. Pai é casado com a mãe. Parentalismo. Parentesco. Da parentalidade. Né? Parentesco, por exemplo. Pai possui parentesco. Não, ele não possui. Pai, parentesco, filho. Filha, parentesco, mãe. Ah, tem que ser só um nome, pode ser grande. É, Tem eu que não ser só posso ter um substantivo. relacionamento com 2 nomes, é um nome só. Um nome só. Vê se ele arruma um apagador, a gente desenha aqui. Então aqui primeiro tem 3 entidades. Maria não é Maria, tem que ser filha. Show. Tem que ser. Mas é o parentesco mesmo, no caso, né? Então, na verdade, para a empresa é o empregado. Empregado. Só que se você botar empregado, a Maria, a Joana é empregada e o Ah, é o pai e a mãe. E o Pedro também é empregado. Pedro é A Independente. Joana é a mãe, Maria é a E aí? filha. Pedro é o pai. Se você botar empregado, se você botar empregado, show de bola. Empregado, qual o relacionamento entre o empregado e a empresa? Qual o relacionamento? É. Ele trabalha lá. Se eu colocar assim, empresa, Funcionário. Colaborador. É. Colaborador empregado é a mesma coisa, né? poderia dizer que o empregado está contratado da empresa, poderia dizer que o empregado está alocado na empresa, poderia dizer que o empregado ele trabalha naquela empresa, né? Trabalha, sei lá. Trabalha. Então tá aqui, relacionamento, tá ligado? Uma entidade se relacionando com outra entidade. Tá. Agora eu te pergunto, onde é que entraria aqui a filha do cara que está lá? É como dependente. Dependente. Isso é Dependente. claro. O empregado possui Esse dependente. dependente. A empresa disponibiliza os benefícios para ele. Esse dependente vai estar ligado com o empregado ou com a empresa? Empregado. Aqui? Ele teria que ter um relacionamento, Tem que ter um né? relacionamento aqui então. De. Mas possui dependente. Possui. Aqui tá ligado. Tá, e aí? Aí o filho dele é A Maria. Maria.
eu vou saber que a Maria é filha de um empregado que está lá na tabela de empregado? Pelo identificador. Então aqui vai ter que ter um ID. Esse ID vai representar o empregado. Então o ID tem um ID do Pedro e vai ter um ID diferente da Joana. Porque você disse que os dois trabalham na mesma empresa. Tá? Tá aqui. Como é que eu vou identificar que a Maria é filha do Pedro? Se ela tiver o mesmo identificador. Aqui eu vou ter que ter um ID. E aqui eu vou ter o nome. O nome da pessoa, que é a Maria. O ID. Esse ID que está aqui, ele vai ser uma. Depois você vai ver. É uma foreign key. Chama de chave estrangeira. Foreign, está faltando aqui. Foreign key. Esse ID é o mesmo lá de cima? Não. Esse ID aqui é a chave que representa o dependente. Pode ser o código do cadastro, Mas né? como você vai Que, vincular esse ID com aquele outro lá de cima? né, no caso seria tipo no cadastro ia constar que os dois estão vinculados. Tá, uma coisa que a literatura hoje mudou. Antigamente a gente representava esse ID empregado, a gente colocava assim, pod, underline, em, que é o código do empregado. E quando era dependente, a gente colocava assim, pod, underline, dep. Hoje não dá para fazer isso mais. De acordo com a nova linguagem, eu acho que vocês vão estudar, eu acho, né? Isso aqui. Node.js. De acordo com o Node.js, o campo-chave que identifica uma entidade é chamado de ID. Então esse aqui você vai ter que colocar ID underline dep. E aqui ID underline emp. Tá, mas como é que você vai saber que essa menina é filha daquele empregado? Aqui você vai ter que criar um outro campo. E esse campo você vai colocar o nome dele, por exemplo, de ID ou CPF. ID dep underline em. Tá. ID dep underline em. Então aqui vai guardar o nome a identificação do dependente e a identificação do empregado. Eu consigo no cadastro, vamos supor, né? Para fazer o cadastro, aí você tem que colocar qual que é o empregado, né? Qual que é o dependente, qual que é titular, né? Seria isso. Se aí tem como a gente identificar se essa menina vai estar vinculada ao Pedro ou se essa menina vai estar vinculada a Joana. Que é o mesmo ID para os dois. É o mesmo ID, ó, do dependente e pega o ID do empregado. Eu consigo vincular lá, porque o ID do dependente é o Pedro e o ID o ID do dependente é a Maria e o ID do empregado é o do Pedro. Ele é o verificador. É o campo verificador. Isso aqui é mais ou menos um desenho do que a gente está pensando aqui. Tá, o que tem a ver o empregado trabalha na empresa? Quantos empregados podem trabalhar numa empresa? N. Então vou botar ele, tá só ele. Esses vários empregados trabalham em várias empresas? Não. Então é um. Então vários empregados só pode trabalhar numa empresa só. Esse empregado, quantos empregados pode possuir independente? Empregados e Vários empregados, pode ter vários dependentes. Você fez o desenho do seu diagrama. Isso aqui, na verdade, não tinha que estar aqui embaixo, tá? Tinha que estar aqui do lado. Por quê? Porque a ligação do relacionamento não é aqui, ó. É na quina do relacionamento. Tem que ser aqui, aqui, aqui ou aqui. Não é assim desse jeito que eu desenho. Tá? Então esse relacionamento tem que estar aqui do lado e esse dependente aqui, ó, do lado. Tá, o que você está começando a fazer?
modelar o seu banco de dados. Então, como é que a gente vai trabalhar isso aqui dentro lá no laboratório? Eu vou te dar o problema e depois que eu te der o problema, você vai desenhar esse diagrama. Então, isso é o quê? Isso é treino, tá, gente? Isso é treino, é praticar. Não tem outro jeito de aprender isso. Na empresa do DCN também colocar. Vai depender do jeito que você quer, né? Porque o professor, vamos colocar, o professor pode trabalhar em um monte de lugar, pode trabalhar em um monte de escola, vamos supor que ele tem. Ah, no caso, teria Que é o meu caso. Ou na área de saúde também, eu Ele trabalhava pode depois. trabalhar em muito lugar. mas aí no caso Aí teria que ter vai depender outro do sistema, do seu sistema, do que você quer. Né? No caso, se fosse em outra empresa, seria outra. Teria que puxar outra ali, né? Outro setinho de O professor ele trabalha em vários lugares, mas para uma empresa só. Não, ele vai É porque no trabalhar caso essa pra- questão aí é O seu caso é uma empresa só. Não, ele trabalha. Porque tipo assim, quase Mas da ele pode relação trabalhar dos no dependentes. FATEC, ele pode trabalhar no. Vou colocar na FRJ, ele pode trabalhar em um monte de lugar. não, isso sim, mas o caso dele, ele é uma empresa só. Então, no meu caso é uma empresa só. E se fosse fazer outra empresa, teria que fazer outra É outro cadastro. Outro sistema. outro sistema. Não seria outro sistema. Você poderia botar um N aqui, ó. Não, como ele não. Resolver o problema. Só você botar um N ali e resolve o problema. Você está dizendo que vários empregados para trabalhar em várias empresas diferentes. Aí resolveria o problema. Você não precisaria fazer um outro diagrama para resolver esse caso. De jeito nenhum. Não precisa. Então, como é que eu vou trabalhar isso com você? No laboratório, lá de informática, se você quiser trazer o seu computador, pode trazer. Você vai instalar o programa chamado BR Modelo nele. É só isso que eu vou usar com você lá. Escreve pra gente aí no quadro aí como é que é. BR aqui? Vamos parar, professor? Oi? Vamos lá parar? A gente vai pra lá hoje? Não, hoje ainda não. Tem alguma versão, professor? Tem a versão certa ou não? Não. Puxou esse Pode nome lá. baixar a versão mais nova. A mais nova que A tiver. versão mais atual. Entendi. BR Modelo. Pode dar pausa aqui? Vamos lá no intervalo. Essa parte aí para ver se eu começo a outra de uma vez. Olha só. Quando a gente falou sobre empregado independente, a gente estava falando daquela questão, a gente até fez um desenho ali de um outro diagrama para uma outra realidade diferente, e não essa, tá? Então vou passar aqui mais rapidinho. Nesse caso, o relacionamento é denominado empregado dependente. O relacionamento de supervisão, a gente chama ele de supervisão. Tá, um pouquinho. Foi. Então, a supervisão que a gente tinha visto no relacionamento anterior era um relacionamento binário. Um supervisor faz a supervisão de vários supervisionados. Vários supervisionados são supervisionados por um supervisor. Aquilo ali era um relacionamento binário. Naquele autorrelacionamento, também é chamado de autorrelacionamento, tá? Você pode chamar de autorrelacionamento ou relacionamento binário. Era um para N. Dizia lá que um supervisor fazia supervisão de vários supervisionados. E vários supervisionados eram supervisionados por um supervisor. Né? Então aqui só estou explicando o que eu já te mostrei. Agora, o que é um relacionamento ternário? Todos os exemplos que eu mostrei para você até agora são binários, ou seja, de relacionamentos que associam exatamente duas entidades. Ou uma entidade e um relacionamento com duas ocorrências. Também é binário. Tá? A abordagem de entidade e relacionamento permite que sejam definidos relacionamentos de grau maior do que 2. Ou seja, eu posso ter um relacionamento com 3 entidades. Com 4 entidades. Com 5 entidades. Então existe relacionamento ternário, quaternário. O que viria depois do quaternário? Quinto. Quinto? Não, vem da palavra ternário. Penta? Pentarnário? Penternário, sei lá. De penteiro? Sei lá. Penta, né? De 5 ou quinto. É a mesma lógica para o negócio de triângulo, que é nem quadrilho.
uma Qual que é sigla o chamada prefixo? pentágono, né? Então, Pentágono. penternários. Penternário. Penternários. Então tem vários tipos de relacionamento, tá? Eu vou te mostrar ternário e no máximo quaternário. Pode ter mais. E se fosse 6 é o quê? 6. Externário. Hexaternários. Hexaternário. Hexaternários. Certo, Heptaternários. Aí se fosse 7, hepta. Heptaternário. Nonaternário. Decaternários. Nossa. Por aí vai. Caraca. Mas assim, você vê uma entidade com 10 relacionamentos, é difícil de você ver isso. Mas 3, 4 você enxerga. Você consegue ver. Cada ocorrência do relacionamento de distribuição associa 3 ocorrências de entidade. Vou te mostrar o diagrama, acho que está no próximo slide. Ele está dizendo assim: ocorrência, quantas vezes aquilo acontece na outra entidade? É uma ocorrência. Quantas vezes aquilo acontece na outra entidade? A gente chama isso de ocorrência. A distribuição, ela vai associar 3 ocorrências diferentes, de 3 entidades diferentes. Um produto a ser distribuído, uma cidade na qual é feita a distribuição daquele produto e um distribuidor que distribui aquele produto. Lembra isso aqui, você consegue enxergar quais são as entidades? Lembra esse último parágrafo. Distribuição vai ser o relacionamento. É o produto, cidade, distribuidor. Produto, cidade e distribuidor. São as 3 unidades. Vai ser as entidades. O produto vai ser distribuído por um distribuidor. Então vão ser 3 entidades e o relacionamento é um só, chamado distribuição. Mercado Livre. É isso aí. Distribuidor. Ele tem um centro de distribuição e o centro de distribuição passa do produto pelo centro de distribuição e esse produto vem de um fornecedor qualquer. Então, nesse diagrama, a gente poderia pegar esse exemplo de diagrama e implementar uma loja online, por exemplo, ou uma loja física. Tanto faz. Beleza? Então, deixa eu passar isso aqui. Mas olha só, no caso de relacionamentos de grau maior que 2, que é o ternário, o conceito de cardinalidade de relacionamento é uma extensão não trivial do conceito de cardinalidade em relacionamentos binários. Trocando em miúdos. Lembre-se que um relacionamento binário R, um relacionamento qualquer chamado R, entre a entidade A e B, a cardinalidade máxima de A lá na entidade em R indica quantas vezes ocorre em B. Então R é um relacionamento, A é entidade, B é outra entidade. O A, a cardinalidade máxima do A indica em R quantas vezes aquilo ocorre lá no B. Podem estar associados a cada ocorrência de A. É isso aqui que a gente fez até agora. Empregado, vários empregados, trabalho, várias empresas. Uma empresa, várias empresas, trabalho, vários empregados. Então é o máximo, tá? Aqui eu estou falando da cardinalidade máxima. No caso de um relacionamento ternário, a cardinalidade se refere a pares de entidade. Aí você não vai fazer mais um relacionamento entre uma entidade e outra. Você vai fazer um relacionamento entre 2 entidades e uma outra entidade. Aí é diferente. Por quê? Porque vão ser 3 entidades no mesmo relacionamento. Então, em um relacionamento R qualquer, entre 3 entidades A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B de R indica quantas ocorrências aquilo acontece no C, que podem estar associados a um par de ocorrências entre A e B. Difícil isso, né? Difícil não, vocês estão entendendo? O A, B e C, no caso, são as entidades e o R é o relacionamento. R vai ser o relacionamento. Vamos desenhar. Desenho fica mais fácil. Eu acho que vai ser um diagrama aí triangulado. Não. Eu acho que no próximo slide mostra. Eu quero desenhar para exemplificar. Aquilo ali vocês tiraram foto, alguma coisa? Porque dele eu escrevo. Pode apagar? Pode.
Então, quais são as entidades aí? A, B e C. A, B e C. Vamos colocar o A aqui em cima. B aqui. E o C aqui. E aqui, ó. Relacionamento no meio. Isso aqui é ruim de desenhar, né? Usando. Então vai ter um relacionamento aqui, aqui e aqui. Esse relacionamento aqui vai ser R. Tá. Então a entidade A. Quantas vezes a entidade A pode aparecer na entidade B? N vezes. Obrigatoriamente, um A tem que estar relacionado com B? Tem um relacionamento. Tá? Se tem um relacionamento, então Então, obrigatoriamente, os três se relacionam, né? A se relaciona com B. Tá? Como é que A se relaciona com B? Vários A's podem ocorrer lá no B, várias vezes. Várias vezes. Quando você for daqui para cá, você tem que ver os dois, o A e o B em relação ao C. Você não pode ver só o A em relação ao C, nem só o A em relação ao B. Você tem que ver a par, ele fala aqui, ó, par de ocorrência. Então você tem que ver isso daqui em relação a isso, e isso daqui em relação a isso, E baixo. e isso daqui em relação a isso. Difícil, né? Agora você imagina um quaternário. Esse é um interligado no outro No também. caso, eles sempre vão ser assim ou é Sempre, sempre de pares, né? sempre de pares. Esses dois pares com essa entidade, esses dois pares com essa entidade, e esses dois pares com essa entidade. Sempre. Como é que a gente vê isso num exemplo? Eu vou te mostrar aqui um exemplo para entender O isso melhor. relacionamento é a interseção de todos eles. Interseção. É. É tipo um conjunto. É, matemática, Tipo, professor, é, a matéria sobre isso aí. Sim. É a interseção das relacionamentos. Isso aqui. Esse é o terminal. Deixa eu ver se aqui tem alguma explicação. Não, tem outro. Isso que é isso. Qual o relacionamento aqui? Distribuição. Quais são as entidades? Se eu perguntasse para você assim, produto, distribuição, distribuidor. Relacionamento. Está relacionado. O produto Tanto é um quanto o outro. distribuído pelos distribuidores. Distribuidor. Um O produto é distribuído pelo distribuidor. Mas para ele distribuir o produto, ele precisa saber qual é a cidade que vai ser distribuído aquele produto, não é? Sim. Ou não? Então, a entidade produto, ela tem que saber qual distribuidor e para que cidade vai ser distribuído. Quantos produtos podem ser distribuídos pelo distribuidor e quantas cidades podem ser distribuídas esse produto? N vezes, né? N. Vários produtos podem ser levados para vários distribuidores e vários distribuidores e vários produtos podem ser distribuídos para várias cidades. Então, qual seria um relacionamento entre produto e essas duas entidades? Distribuição. Distribuição. Qual seria a cardinalidade entre produto e essas duas entidades? N para quanto? Para ele. Para N. N para N. São as duas entidades aqui. Porque isso aqui não tem como você distribuir um produto para nenhum lugar. Você tem que saber para qual cidade que vai esse produto. Então a relação entre essa entidade e essa aqui de cima é a relação dela com essas duas ao mesmo tempo. Não é só com essa daqui. Aí vamos lá, cidade. O que a cidade faz? Ela distribui um produto. Mas ela distribui um produto que vem da onde? Distribuidor. Então essas duas entidades aqui tem que saber qual é o distribuidor.
Quantas cidades podem distribuir produtos? Várias. N. Aqui no caso, várias. Quem vai definir isso? Quem vai definir isso é o cliente, é o cara que você vai desenvolver o sistema. E ele que vai falar, ó, várias cidades minhas podem distribuir esses produtos. Mas se ele falasse, não, é só a cidade de Barra Mansa. Aí seria um. Um por N. Seria um. Aí ele fala assim, mas eu tenho vários distribuidores na mesma cidade. Né? Ele fala assim, eu tenho vários distribuidores em Barra Mansa. E esses vários distribuidores vão distribuir esse monte de produtos. Aí a gente pergunta assim, qual é a cardinalidade entre essas entidades e essa daqui? Se a gente vê em relação à cidade. É um para N. Seria por caso ficaria um para N, às vezes. Seria um para N e um para N. De par. Isso mesmo. Porque aí uma cidade, vários distribuidores dentro daquela cidade. E uma cidade, Vários produtos. vários produtos. Difícil isso. Não, deu para entender. Só mudou o esquema. Por quê? Porque aqui ó, são três Continua entidades tendo no uma mesmo forma de negócio. pares, né? De uma relacionando com uma entidade relacionando com a outra, só aumenta a quantidade. Quanto mais entidades você for colocando aqui num relacionamento só, você vai ter que enxergar isso daqui em relação aos pares, isso daqui em relação aos pares, isso daqui em relação àquela entidade. Então sempre enxerga em relação aos pares. Sempre enxerga com relação aos pares. Isso é um relacionamento ternário, porque tem três entidades se relacionando com aquele relacionamento. Beleza? E se eu perguntasse assim para você então, empregado, pai, mãe e filho, não caberia nessa situação? Caberia. Que a gente estava falando isso aí da aula. Pai, a mãe e o dependente. Marido, esposa, dependente. E qual que seria o relacionamento? Você falou família, né? Seria Dependente. seria parentesco? Pai, mãe, dependente. Qual o relacionamento? Parentesco? Parentesco. O pai tem parentesco com o filho. O dependente tem parentesco com os pais. A mãe tem parentesco com o pai e com o filho. O pai e o filho têm parentesco com a mãe. Você tem que enxergar os dois ao mesmo tempo. Não é um de cada vez. Porque ali é ternário, são três pessoas participando daquele relacionamento. Aí desculpa eu falar, é como se você visse assim, uma pessoa que tem duas pessoas. Ele é casado com duas pessoas. Um homem, uma mulher, um trisal. Na Arábia fica difícil. Shake dá Mas uma lá na Arábia ainda é tão simples assim o casamento. Se fosse na Arábia, aí seria assim, ó. Um marido, homem e mulher, só. Só que na hora de você representar, você colocaria assim, um e N. Você não precisaria representar desse jeito. Lá o cara bateu. Porque lá no se lá fala assim, não, são 6 mulheres. Agora você imagina você pendurar aqui 6 entidades para representar isso. Não é assim que faz. necessidade. Vai ser homem, mulher. Um homem, N mulheres. Resolveu o problema. Então você usa uma entidade para quê? Para representar alguma coisa concreta do mundo físico. Concreto. Não é abstrato. Produto é um produto mesmo. Esse produto é o que o Gabriel perguntou no diagrama anterior, que ele mostrava assim: produto é composto pelo componente e pelo composto. O composto é o produto final e o componente são as peças que montam aquele composto. Aí eu dei exemplo para ele, uma placa-mãe. Uma placa-mãe ela tem vários componentes. Então eu tenho que saber quais são os componentes que eu tenho que
comprar para botar naquele composto. O composto vai ser a placa-mãe que vai ser vendida para o cliente. Aí eu disse para ele, aquele relacionamento era binário. Por quê? Porque era produto, composição. O relacionamento era composição. O produto, ele tinha a ocorrência de composto e de componente. Ou seja, o produto ele poderia ser componente ou composto. Componente é quando o cara ia lá e solicitava as peças. E o composto é o produto já finalizado. Que foi o diagrama que eu mostrei aqui antes. Tá, aqui você conseguiu enxergar que é ternário? Vocês conseguiram enxergar que tem que ter relação? Duas entidades com aquela, essa entidade com essas duas e essa entidade com essas duas. Você tem que enxergar dessa forma. Porque se você enxergar separado, você vai poder dizer assim, que uma cidade pode distribuir produtos. E não precisa do distribuidor. Se você enxergar isso aqui separado, se você esquecer aquilo ali, você vai dizer que a cidade distribui produtos. Mas como é que a cidade distribui produtos? Ela precisa do distribuidor. Então vai ter que ter um vínculo entre a cidade, o produto e o distribuidor, concorda? Vai ter que ter um vínculo. É completar a informação. Isso vai ser uma chave. Dentro da tabela a gente vai criar uma chave primária, uma chave estrangeira para fazer a ligação entre essas três entidades. Então o relacionamento dentro do banco de dados é feito através das chaves de identificação de cada campo. É assim que a gente faz relacionamento. Só que primeiro a gente desenha para saber como é que elas se relacionam, para depois ir lá no banco de dados e dizer qual é a chave que vai fazer esse relacionamento. Aí eu já vou um pouquinho mais na frente. Você vai trabalhar aqui com a gente, né, com os professores, banco de dados relacionais. É isso aqui, relações. Só que existem bancos de dados não relacionais. Grandes empresas que usam assim, grande quantidade de dados. Quando a gente fala grande quantidade de dados, pensa numa empresa que tem comércio eletrônico. Lojas americanas, por exemplo. Quantos produtos a gente consegue ver dentro do site das lojas americanas? Uma infinidade de produtos. Quantas pessoas compram naquele site? Então, imagina o tamanho do banco de dados das lojas americanas. Uma Amazon também. De uma Amazon, do Mercado Livre. Passa de quanto? Milhões de informações. Ou seja, milhões de linhas, milhões de dados. Bancos de dados assim, a gente, entre aspas, chama de bancos de dados estratosféricos. São bancos de dados que extrapolam, né, a quantidade de dados normal. E esses bancos de dados a gente não usa bancos de dados relacional, a gente usa modelagem não relacional. Aí já é outra história. Só que se você for trabalhar numa empresa de e-commerce, você vai trabalhar com linguagem de programação para bancos de dados não relacional, que é o tal do NoSQL. NoSQL, eu já tinha até comentado na aula passada. Tá? Então, quem quer trabalhar nessa área aí, né, quer voar um pouco mais, tem que estudar um pouquinho de NoSQL. Não é SQL. SQL é para bancos de dados relacionais. Então você sabe, isso aqui vai virar uma tabela, isso aqui vai virar uma tabela, isso aqui vai virar uma tabela. Se isso aqui é uma tabela, vai ter campos nessa tabela, campos nessa tabela e campos nessa tabela. Como é que eu vou identificar para qual cidade vai aquele produto? Então aqui dentro vai ter que ter uma chave primária e lá vai ter que ter uma chave estrangeira para eu saber qual produto que vai para aquela cidade. Quem vai distribuir esse produto? Então aqui vai ter que ter uma chave primária para identificar o produto e lá no distribuidor vai ter que ter uma chave estrangeira para dizer qual é o produto que aquele distribuidor vai distribuir. E também tem que saber para qual cidade que vai distribuir. Então aqui dentro vai ter que ter também uma chave estrangeira do distribuidor para a cidade. Porque se o cara vai distribuir para uma cidade específica. Então isso é o relacionamento. Só que a princípio a gente enxerga desse jeito. Tá, agora vou ser muito sincero com você. Quem vai fazer essa parte de diagrama? É o analista que vai fazer isso, não é você. Se você for trabalhar como desenvolvedor, não é você que vai fazer isso, é o analista. Mas o analista,
ele vai passar esse diagrama para você desenvolver. Para você criar o banco de dados. Para você criar o banco de dados, você tem que saber que isso aqui é o quê? Uma entidade, isso vai virar uma tabela, isso é uma entidade, vai virar uma tabela, e você vai definir quais são os relacionamentos que vão acontecer entre essas tabelas. Por isso você tem que entender um pouco de diagrama. Basicamente isso. Quem faz esse diagrama é o analista. Quem conversa com o cliente é o analista, não é você. É que nem um arquiteto, né? Ele desenha ali e passa. Tem que saber ler a planta, né? Exatamente. Então, quem vai fazer a entrevista com o cliente é o analista. Quem vai desenvolver você é desenvolvedor. Mas você tem que entender dessa nomenclatura, você tem que entender disso, porque senão você não desenvolve. Você não vai conseguir nem conversar com o analista. Né? Porque o analista vai te passar essa situação de processo. Ele vai te passar um diagrama disso. Tá. Aí, aqui na faculdade de vocês não ensinam isso, tá? Mas quando eu estudei, ensinaram. Do diagrama de entidade e relacionamento, a gente criava um diagrama de fluxo de dados. O que era um diagrama de fluxo de dados? A gente representava isso aqui em outra nomenclatura, em outro diagrama, para saber quantos produtos iam para cada distribuidor, quantas vezes esse produto acontecia lá, quantos produtos iam para a cidade. A gente criava um outro diagrama para identificar o fluxo de dados. Qual era o fluxo de dados? Quando alguém ia lá e solicitava um produto, eu tinha que saber quem solicitou aquele produto, para qual cidade ia aquele produto e quem ia distribuir aquele produto. A gente chama isso de outro diagrama de fluxo de dados. Faculdade nenhuma ensina mais isso. Tá, eu fui privilegiado de aprender isso na minha faculdade. Sua faculdade não ensina. Mas por que eles tiraram da grade? Por que tiraram da grade? Porque hoje as linguagens de programação, né, que a gente tem hoje, que não são as mesmas que a gente tinha antigamente, as linguagens de programação de antigamente, elas eram orientadas a fluxo de dados, eram orientadas a objetos. Hoje as linguagens de programação não são tão orientadas a objetos, são orientadas a eventos, são orientadas a cliques, por exemplo. Antigamente a gente estudava Pascal, a gente estudava Fortran. Pascal e Fortran já era mais orientado a fluxo de dados. Eu tinha que saber qual era o sistema que ia acessar aqueles dados, de que jeito que ia acessar aqueles dados, de que forma que ia acessar aqueles dados, quantas vezes aqueles dados iam acontecer lá naquela entidade. Então, naquela época, eu tive que estudar diagrama de fluxo de dados. Você não precisa mais disso. Você não vai ver uma faculdade falando sobre isso. Você pode pesquisar na internet o que é um DFD, diagrama de fluxo de dados. Você vai achar só troço antigo, vídeo antigo, né? Gente falando sobre isso. Bom, deixa eu passar para a próxima. Sozinho. Aqui, ó. Esse aqui que seria o exemplo. Até na primeira aula que eu tive de programação, o professor passou para a gente foi o fluxograma, só para. Teve umas aulas de fluxograma para a gente entender a lógica. Como é que é o fluxo dos dados entre as aplicações? É, o fluxograma. É mais ou menos essa fluxo. lógica de input, output, aí tinha uns. Cada um tinha o seu símbolo também. Vários símbolos, né? Tem um resultado, é mais para entender como é que funcionava essa lógica. Então vocês viram isso aqui? Não, foi. Que é o foi fluxograma. não, aqui não, eu vi lá na outra universidade. Fazia tá. curso lá. Então você viu. Aqui Esse diagrama de fluxo de dados. A mesma coisa então? É o fluxograma, diagrama de fluxo de dados. É isso. Tá, olha aí. Cardinalidade e relacionamentos termônicos. É o mesmo diagrama, né? Que a gente viu antes, ó. Produto, cidade, distribuidor. Uma cidade e produto, esse vai ser distribuído por um distribuidor. Um distribuidor pode distribuir para várias cidades e vários produtos. A cardinalidade de um refere-se a um par entre cidade e produto. Isso aqui, ó, significa que o distribuidor vai ser Dar um... mais. Hã?
vai ser um distribuidor que vai distribuir para essa cidade e esse produto específico. Aí no caso a cardinalidade ficaria 1 para N e N para N, né? Também. Por exemplo, cidade que o produto é N para N. Daqui entre as duas seria 1 para N. Distribuidor Pra para N. produto para N. Se fosse esses dois aqui, ó, para esse, seria como? Seria 1 para N, para N, como é que ficaria? Seria um aqui em cima para N produtos. N produtos vão ser distribuídos para um distribuidor que ele vai distribuir para uma cidade específica. Sim, entendi. Então aqui, ó, a relação, a cardinalidade, né, entre essas duas entidades de baixa, vários produtos, então seria 1 para N. Entendi. O distribuidor vai fornecer vários produtos para uma cidade. O produto distribuidor, né, se você passar essa linha azul para cá, ó, o produto distribuidor. Então, o produto específico e um distribuidor específico, vai distribuir para várias cidades. Ou para a mesma cidade. Mas o máximo seria para várias cidades. No caso, cidade, produto ia ser seria vários produtos para várias cidades e um distribuidor? Não, esse Cidade, tem que ver- produto e distribuidor. mas tem que ver daqui para cá. Ó. Do distribuidor para esse. Por quê? Porque essa aqui, ó, é a entidade menor. Ela é uma só. Né? Tá na hora de acabar. Essa entidade aqui é uma entidade. Ela está se relacionando com duas. Então você vai, na hora de você for ler o relacionamento, você vai ver Um distribuidor que vai distribuir para vários produtos para várias cidades. para várias cidades. Um distribuidor vai distribuir vários produtos para várias cidades. Sim. Então a cardinalidade entre distribuidor e essas duas entidades seria 1 para N. Como são duas entidades, não é nem 1 para N, é 1 para M. M, por quê? Porque isso aqui está se relacionando com duas entidades. Aí adicionou uma pedrinha. Eu tenho que botar M. M de M Maria. de Maria, não N de navio. Também vê como se fosse 1 para várias, né? Mesmo o M é só para especificar que são São relacionamento entre duas entidades. 3, na verdade, né? Uma com duas. Chique. Terminamos? Aí veio o maluco, ele acha que ele ia enfiar a cara no vidro. foi em casa.